Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fátima. Por aqui eu passo fazendo bordados livres, um pouco de artes manuais. E hoje o vídeo será diferente. Irei fazer um diário de bordados hoje. Todos os bordados que bordei em julho, vou passar aqui mostrando para vocês. Espero que gostem. Se gostar, deixa aí o seu like, deixa seus comentários e digam aí para mim o que vocês querem que eu borde, para a gente estar fazendo conteúdo aqui. Então vamos começar. Isso aqui é uma encomenda, logo logo já vai para o seu destino, e hoje eu vou passar aqui mostrando para vocês. Todos pontos simples, mas ficaram muito bonitos. Então aqui vamos começar com esse porta-copo. A cliente pediu um porta-copo de galinha, eu faço um pouco de crochê também. E uns crochê mais simples, né, os pontos mais simples, eu não consigo fazer pontos muito elaborados não. Mas olha, ficou lindo essa galinha de crochê. Foi inspiração da internet, tá? Não é criação própria. Foi uma inspiração, mas eu acho que ficou muito bonito. Então, esse aqui já é bordado que eu já tenho aqui, que eu completei, que eu fiz em live, bem simples, mas ele, na simplicidade dele, ele fica muito sofisticado, ó. Com pontinho ajur, né? As rosinhas de rococó, que já tem aqui no canal, que eu explico como faz. O meizinho dessa rosa aqui, eu fiz de rosa raiada, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o vídeo aqui para vocês verem mais de perto. Ó. E pontinho aju. Esse aqui foi feito no pontinho aju, que ele faz de um lado e de outro, né? Então ele se torna o ponto palito ou ponto escada, como queiram. Tem um biquinho de crochê do lado para dar um charme. Vou acertar mais um pouquinho aqui. Este aqui também foram rosinhas de rococó. Passei aqui no canal fazendo essas rosinhas. Ó. Essa bainha também eu já fiz aqui no canal, tem uma live dela explicando, tem explicando essas rosinhas de rococó. Fiz também um crochêzinho para dar um acabamento bonito, né? E sempre vocês me perguntam do avesso, vamos mostrar o avesso da peça. Ó, a gente não faz um avesso perfeito, mas a gente procura fazer um avesso limpo, né? Tira os fios, tudo certinho. Não coloco cola nos meus arremates, são todos arremates feitos somente na ponta da agulha, tá bom? Sem cola, não tem cola aqui não. Ó, os acabamentos todos feitos à mão. Aqui tem um fiozinho aqui. Pontinho ajur na bainha, né? Ó, o crochêzinho. E crochêzinho no final, né? Se aqui na ponta tem crochê, eu acho que fica bom, né? Colocar um crochêzinho no final. Essa é a parte de cima, ó. Isso aqui é um pé de galinha, tá? É um tecido mais encorpado de pé de galinha, não é aquele muito mole, não. Porque ele fica muito bonito para bordar. Então, esse aqui eu tenho no canal, explicando a rosinha e a bainha, tá bom? Esse também já vai para cliente. Temos esse aqui também, de rosinha de rococó, que eu sou apaixonada nas rosinhas de rococó. Essa bainhazinha aqui, eu ainda não expliquei, mas logo logo farei um vídeo dela também, explicando essa aqui, que é muito simples, muito fácil de fazer, tá? Esse aqui eu já expliquei aqui no canal, mas eu quero refazer os vídeos com um som melhor para vocês estarem entendendo. É muito simples de fazer também. E o avesso fica limpo, ó, tá? Você faz a bainha embutida e o avesso fica limpo, ó.
todo à mão, tá? Esse é o avesso das rosinhas. É um pano de copa na sacaria cru. Fica lindo, né? Olha. E aqui é o final dele. Fiz no pontinho ajur, né? Ou melhor, preguei a bainha à mão, né? Fiz a bainha à mão. Ó, toda a mão. Esses são os bordados de julho. Esse aqui, a cliente vai querer também. Bem simples, ó. Essa bainha, que eu acho que ela dá um charme no tecido de sacaria pé de galinha. Ela combina muito, ó. A primeira parte dela eu fiz com a linha de costura, né? Fazendo os ajuzinhos aqui. E o meio dela eu fiz com a linha Cleia, aquela linha 1000, né? Que ela fica mais grossinha, então dá essa aparência. Olha como fica bonito. Bem simples. Pontinho margarida, pontinho alinhavo, somente. E um crochêzinho aqui, ó. Crochêzinho bem simplesinho, né? Um pontinho fechado e as correntinhas. Ponto alto e correntinha. E a parte de cima, nós fizemos também um crochêzinho, um biquinho de crochê. Aí para vocês terem aí uma inspiração de bordados. Vendo? Com os pontinhos simples, mas bem aplicados, a peça fica bonita. Essa linha aqui é de meada, é uma linha da meada, agora eu não me lembro qual meada que eu usei, se foi a círculo ou a ancho, mas é aquelas linhas degradê, tá? O próximo, eu sou apaixonada também nas lavandas, é um galho bem simples, eu ainda vou passar aqui fazendo esse galho para vocês. Esse pontinho aqui, ele é uma variação do rococó. Eu falo uma variação do rococó porque ele é como se fosse um rococó. Vou chegar bem de pertinho assim para vocês verem, ó. Ele é aquele pontinho, ponto nó de ouro, esse do meio aqui. E eu circulei ele com pontinho margarida. E aqui eu fiz um preenchimento na folha. Se vocês observarem bem, ó, eu fiz um preenchimento na folha, mas eu vou colocar assim, vocês vão ver o preenchimento, ó. Eu fiz um preenchimento com ponto haste, tá? Ó, desculpa, ele indo só para um lado, tá? Eu ainda vou explicar para vocês aqui no canal também como eu faço esse preenchimento de ponto haste. E ele fica muito bonito, ó. Ele fica bem preenchido, você não quebra muita cabeça, porque o ponto haste é muito simples de fazer, né? Então eu fiz o preenchimento com 2 fios de ponto haste e o caule eu fiz com 3 fios, tudo no ponto haste. E essa bainha também maravilhosa, pequena, as minhas bainhas sempre são pequenas, não trabalho com bainha muito grande não. E aqui a minha paixão, que é fazer essa bainha com esse caseado, ó. O avesso fica dessa forma. É um avesso, como eu falo para vocês, tem que ser um avesso mais limpo, bem arrematado, porque esses aqui são panos de copa, vão ser bem lavados, né? Então, para não ter problema de desmanchar, tá? Você anda bem com a linha dentro do bordado, vai costurando a linha na linha, que ela fica bem firme. Para desmanchar tem que ser corte de tesoura. Ó, esse é o acabamento de cima. Isso são várias peças que eu passo por aqui no canal bordando. Este aqui, ele é bem simples, esse ponto. Esse ponto é muito usado, né? Que é o ponto margarida e 3 pontos retos. Eu já fiz ele aqui no canal também.
e ele é muito simples de fazer, mas ele dá um charme, e você colocando mais carreiras dele, ele fica muito bonito, ó. Eu fiz uma bainha, um biquinho de crochê aqui, ó, simplesinho, tá? Aquele crochêzinho que faz um carocinho aqui, e é o ponto pipoca, né? Eles falam. Esse aqui acho que é o ponto pipoca. E o ponto alto. Já aproveitei a bainha do tecido mesmo. Esse aqui é um pano de prato comprado pronto. Eu não fiz bainha nele. Esse aqui eu já aproveitei a bainha do tecido, tá? E aqui eu fiz aquele pontinho bem simplesinho, que muitos dizem é ponto cambalhota, outros falam giramundo, né? Que dá uma virada na agulha. Então eu fiz 3 tiras de bordado com 2 pontinhos abertos aqui, ó. E no vermelho ficou muito bonito também, ó. Esse aqui é o avesso. Como eu fiz uma abelhinha de crochê, um biquinho de crochê, na parte de cima também eu coloquei um biquinho de crochê, ó. Esse aqui já foi uma sacareia comprada já embanhada, era muito boa, e a bainha dela tá certíssima, então eu nem mexi não, só trabalhei em cima, ó. E agora, este aqui, esses foram todos bordados de julho. Este aqui também, apaixonei nele, vou bordar mais dele. Todos pontos simples, ó. Vou falar para vocês aqui bem de pertinho. Ponto corrente, o ponto ilhós, ponto palestrina, já tem aqui no canal. Ponto ilhós tem no canal. Esse aqui é um pouquinho de ponto cheio, ó. Preenchimento de folha e o ponto rococó. Fica um bordado muito bonito. Este risco são de minhas revistas aqui, do meu acervo de revista. Eu só completei ele, né? Ele não é totalmente assim. Eu peguei um bordadinho de um lado, um risco de outro, e fui fazendo o risco aqui para completar no pano de prato, né? A gente tem que usar um pouco da criatividade para não ficar todos os bordados iguais, né? Ó. Essa eu vou ainda fazer no canal, tá? Essa aqui é a minha, o meu carro-chefe, essa bainha aqui, que eu gosto muito. Aqui eu já trabalhei com uma linha que eu gostei muito. Ela é um pouco difícil de trabalhar, mas ela dá uma aparência muito bonita na bainha. Eu trabalhei com essa linha aqui, ó, com a Mercê Crochê. Ela é um pouco rebelde para você trabalhar com ela, mas a aparência dela fica muito bonita, ó. Este é o avesso. Eu não engomo os meus panos de copa, tá? Às vezes dá um fiozinho solto, mas porque que eu trabalhei com mais linhas, né? Eu trabalhei com 3 fios de linha, então não tem como. Eu não engomo os meus tecidos, porque eu já procuro comprar um tecido mais encorpado, um tecido mais grosso, né? Então eu não engomo eles não, tá? Eu passo bem, entrego para cliente. Aí se a cliente quiser lá engomar, né? Esse aqui é o final dele, ó. Gosto muito da sacaria cru. Quem sabe, assim, mais para frente, eu e o fornecedor, nós possamos fazer aí um, um vídeo juntos aí, mostrando, né, a sacaria que eu uso, o nome da sacaria. Mais para frente. Esse aqui foi uma sacaria que eu comprei, de uma marca, que ele vem bem grande, sabe? Ele é bem comprido, ó. Ele tem quase 80 centímetros de comprimento. Mas o que que acontece? Ele tem um encolhimento muito bom também. Então, ele era bem largo, depois que eu faço o pré-encolhimento, né? Ele ficou bem estreito, mas ficou comprido. O tecido é bom, é um tecido mole, mas ele é um tecido fechado, bem fechado. Então, dá para você brincar aqui, ó, com os pontos longos e pontos curtos nele, tá vendo? Você não vai ter dificuldade de trabalhar pontos longos e pontos curtos nesse tecido, não. Eu fiz aqui um cantinho mitrado à mão, tá?
Eu trabalhei à mão nele, ó. Fiz esse cantinho mitrado e fiz uma rendinha de crochê. Eu acho que fica bem delicado. E esse também já vai para o pacote da cliente, ó. Esse é o avesso. Foram os moranguinhos. Aqui eu fiz um nuancezinho com a linha, né? A gente vai brincando com a linha e vai dando um aspecto muito bonito, ó. Este pontinho aqui também eu já expliquei aqui no canal, mas vou explicar novamente. Tá? Eu chamo de ponto pena. Isso aí é a critério da pessoa, né? Os pontos eles vão variando aí de nome, de região por região. Aqui, esse bordado, a cliente escolheu também. Esse aqui eu já bordei há mais tempo, sabe? Foi em live, quando eu estava fazendo lives lá no TikTok. Eu acho ele lindo, né? Ainda vou fazer outra bota dessa. Todas as botas que eu faço, elas ganham os lares aí. Elas ganham seu destino. É maravilhoso essa bota. E é tudo pontinho simples. Esse risco não é meu, não é de minhas revistas, foi risco que eu tirei da internet, mas já tem mais de 10 anos, então eu não sei o nome da autora. Mas eu deixo aqui explicado aqui que o risco não é meu. Ainda tinha computador ainda quando eu tirei esse risco, e agora nem o computador mais eu tenho, então, mas eu tirei em papel, né? Tirei da tela do computador, tirei em papel, depois eu ampliei ele para aumentar o tamanho que eu precisava. E ele fica muito lindo. E aqui é tudo ponto simples, ó. Ponto corrente, ponto ilhós. Aqui eu trabalhei o ponto haste, tá? E trabalhei aqui um pouquinho do ponto palestrina, ó. E aqui eu trabalhei o ponto caseado, para dar mais um volume aqui na rosa. Pode trabalhar qualquer ponto aqui, mas eu preferi o caseado, ó. E fiz uma bainha larga, tá? Então, de todos os panos que vocês olharam aí, vão falando aí nos comentários o que vocês querem que eu explico mais detalhadamente. A gente faz um vídeo aí explicando, tá? Esse aqui foi o diário de julho, de todos os meus bordados de julho. Vou procurar assim, de vez em quando, tá passando aqui, mostrando os meus bordados já prontos, né? Todos que tenho prontos para servir de inspiração aí para vocês, ó. Aqui eu fiz esse pontinho, eu não sei como chama, ainda vou procurar saber. Já fiz poucas vezes esse ponto aqui nós fazemos mesmo na trama do tecido. Nós desfiamos e fazemos um ajur, vai fazendo um ajur, e ele, depois quando você dobra, ele fica assim dessa forma. O nome eu esqueci. Nos próximos eu posso procurar, pesquisar, e a gente faz direitinho. Tá? Eu trabalho pouco com esse ponto aqui. Não domino muito bem ainda não. É sacaria, todos aqui são sacarias, né? Todos feitos à mão, praticamente tudo à mão. E foi isso, pessoal. O mês de julho, graças ao Criador, estamos finalizando o mês de julho aqui com esses bordados, e todos já têm o seu destino, né? Já encontraram o seu destino. E o próximo vídeo, na graça do Senhor, nós vamos fazer já mostrando alguns pontinhos, né? Para você estar tendo a inspiração aí e aprendendo mais uns pontinhos novos aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois aí vocês deixam nos comentários qual vocês mais gostaram aí dos paninhos, né? Dos bordados. Um abraço e até o próximo vídeo.